solicitamos a permanência do Dr. Sérgio Luiz Creus, que vai presidir o próximo painel com o tema Aspectos do desenvolvimento e o depoimento de crianças e adolescentes, vítimas e ou testemunhas de violência. O senhor vai presidir, doutora? É um prazer tê-lo aqui conosco sempre nos painéis. E convidamos para integrar a mesa a analista judiciária de psicologia, a senhora Ângela Regina Urio Liston. Bem-vinda. Bom, então, saudamos aqui a Ângela Regina e, sem mais delongas, passo imediatamente a palavra para a sua explanação. Obrigada. Bom dia. Vamos ligar aqui. Obrigada, bom dia a todos. Inicialmente, agradecendo a Corregedoria, CIG, CONCIG, doutor Sérgio, muito obrigada, Arlete, pelo convite, né? Nós sabemos dos esforços e a dedicação dela à temática do depoimento especial, que nos é tão cara e valorosa, né? Nós que trabalhamos no sistema de garantia de direitos, né? Então, é um avanço importante esse evento. Obrigada a todas as entidades que promoveram o workshop, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, OAB, apoiadora, né? E aqui também aproveito para agradecer. Eu acho que eu me sinto uma responsabilidade significativa, porque estou representando meus colegas, né? Nós somos muitos analistas que têm empreendido muitos esforços há alguns anos já, né, para efetivar um atendimento mais humanizado e protetivo das crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Então, não nominarei eles sabem, né? A gente vem estudando, vem consolidando nossas práticas, compartilhando conhecimento e que vem culminando hoje na efetivação, né, da implantação do depoimento especial no Estado. A minha fala, eu acho que ela converge em muitos pontos das falas anteriores, né? Eu vou especificar algumas questões já trazidas pela Sandra. A Sandra que me capacitou, inclusive, né? O Tribunal de Justiça vem fazendo várias capacitações há alguns anos, né? E a gente vem participando delas para a gente cada vez aprimorar mais a nossa prática. E em alguns momentos mencionarei também outros pontos já trazidos pelos demais expositores. Espero que eu possa contribuir de alguma forma, mesmo que sumariamente, que eu não possa aprofundar tanto diante do tempo limitado, mas com a prática de todos os profissionais que atendem, tanto no sistema do judiciário, quanto na rede de proteção, né? Porque os aspectos que trarei aqui, né, eles estão presentes sempre que se atende uma criança. A gente vai falar um pouquinho de alguns aspectos do desenvolvimento infantil e o impacto disso no testemunho. Como sabemos, o testemunho da criança ele acaba sendo uma necessidade, principalmente em alguns crimes onde não há testemunhas. Na violência sexual, por exemplo, que em muitos casos, na grande maioria, eu diria, pelo menos na minha realidade, não há vestígios físicos, né? E acaba sendo a narrativa da criança a única prova. E aí, como que podemos coletar essa narrativa sem que a gente viole ainda mais os direitos, né? Já há um dano, não pode ser a gente a gerar mais prejuízo, né? Para que a gente possa construir uma prática efetiva, protetiva, reparadora, é necessário que a gente domine técnicas que tenham validação científica e que a gente também tenha conhecimentos específicos, né? A Sandra abordou, por exemplo, o conhecimento da dinâmica de violência, né? E aqui eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento infantil. Devido à limitação do tempo, eu vou abordar principalmente memória e linguagem, né? Que são processos cognitivos decisivos. A gente precisa entender um pouquinho, minimamente, deles para saber como entrevistar, como proceder. Por muito tempo, se desconsiderou a diferença das competências cognitivas de uma criança e de um adulto, né? A gente ainda hoje tem um predomínio de uma visão adultocêntrica. O que isso quer dizer? Né? Que muitas pessoas não compreendem que o jeito da criança perceber, memorizar, evocar uma memória, relatar, é diferente de um adulto.
né? O não entendimento de que um adulto e uma criança têm competências cognitivas diferentes gera violação. Em que sentido? Por exemplo, se eu não entendo o modo como a criança compreende, que o adolescente compreende, eu posso apresentar exigências irreais para ela, que ela não vai poder atender. E aí, ela não atendendo uma expectativa, eu posso acabar por violar um direito. A gente vê isso nas famílias, né? Por vezes, os pais presumem que aquela criança tem que cumprir determinada regra. E eles não dimensionam que ela não entendeu como se faz aquilo, o porquê daquilo. E acabam punindo, até com castigo físico, que é uma violação, né? Por não compreender o desenvolvimento. E a gente vem caminhando ao longo do tempo para a superação disso. Cada vez mais a gente tem entendido, né? Nós temos alguns marcos regulatórios, normativas internacionais e nacionais, que vêm demarcando essa mudança de entendimento da infância, né? A Constituição mesmo de 88, a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU de 89, o ECA de 90, ele traz um outro olhar, né? De considerar da proteção integral, né, a prioridade no atendimento, e considerar a condição peculiar do desenvolvimento. E o interessante é que isso a gente ouve no dia a dia. Né? É muito comum a gente falar, não, tem que considerar a fase peculiar do desenvolvimento. Do que você está falando? Você sabe do que você está falando quando você fala de fase peculiar? O que você tem que adaptar no sistema de justiça, no atendimento da rede, para atender essa fase peculiar? Então, é disso que a gente vai falar aqui. Né? E é importante a gente entender que uma coisa é capacidade de recordar, outra coisa é capacidade de relatar. Eu posso conseguir memorizar, não necessariamente eu consiga evocar aquela memória. Que procedimento é facilitador dessa recordação? Que procedimento é facilitador dessa narrativa? A gente precisa entender que aspectos influenciam esse testemunho, entender que o desenvolvimento ele é progressivo, então ele se dá ao longo do tempo. Né? Conforme avançam as fases de desenvolvimento, a criança cresce, também se desenvolvem as competências cognitivas. Há sempre uma sequência de aquisição dessas competências. Né? Então, por exemplo, na linguagem, tem uma sequência: balbucio, formação de palavras, formação de frases, até a produção de uma narrativa. Há uma sequência. Mas o ritmo é diferente. E eu preciso entender isso. Por quê? Porque espera-se que uma criança de 6 anos tenha determinada competência de narrativa, mas nós sabemos que o contexto em que ela se insere tem influência no desenvolvimento dela. Na nossa realidade, que a gente atende crianças em família em situação de vulnerabilidade ou situação de riscos, nós sabemos que, por vezes, elas não foram estimuladas, protegidas, foram expostas a situações adversas, e isso gerou prejuízo no desenvolvimento. Então, eu tenho que olhar para aquela criança. Tá? Então, é preciso entender que, mesmo crianças na mesma faixa etária, terão competências diferentes, porque é um ritmo diferente. Eu nunca posso descontextualizar o meu olhar pela criança. Tá? A memória ela é um construto bem complexo. Nós temos diversas teorias da memória. Né? São possíveis muitas horas, né, de curso sobre memória, mas a memória, então, que eu vou enfatizar aqui, que é importante para o testemunho, é a memória episódica, que é a memória que diz respeito a eventos específicos. A Sandra já ali abordou, né, quais são as fases. Eu tenho a fase do codificar, do armazenar e de evocar. Né? E a memória ela é um processo cognitivo atrelado a outras habilidades. Aqui a gente fala separadinho, até por uma questão para facilitar a compreensão. Mas a memória se desenvolve ao mesmo tempo que a atenção, que a linguagem, as coisas vão acontecendo de forma integrada. Né? E aí, para lembrar, é preciso algumas habilidades. Né?
no que diz respeito à codificação, há, por exemplo, a seletividade das informações, né? A gente, quando atua na rotina do depoimento especial, a gente percebe que, às vezes, há uma expectativa de alguns operadores do direito que a criança ela detalhe muitos aspectos, né? Como se fosse a máquina fotográfica que a Sandra até já abordou. A nossa memória não é máquina fotográfica. Tá? Quando eu já memorizo algumas informações, não todas as informações. É preciso compreender essa seletividade de informações. A codificação de uma memória também depende do conhecimento anterior. Então, se a gente pensar em crianças pequenas, qual o conhecimento de mundo que ela detém? Que significados ela se apropriou? Então, o que ela vai memorizar depende dessa aprendizagem. Então, você deve supor que, quanto mais velha, maior a possibilidade de codificação, né? A duração e repetição do evento e o nível de estresse atrelado também estão envolvidos na codificação. A atenção é uma habilidade, uma função cognitiva importante na codificação. Crianças muito pequenas, a habilidade de atenção ainda está se desenvolvendo, e é ali por 6, 7 anos que essa competência está, então, mais desenvolvida. No que diz respeito a armazenamento, então, ele vai depender do número de ocorrência de eventos, né, do evento, o tipo de experiências intervenientes. O que eu estou chamando de experiências intervenientes? Após o evento abusivo, por exemplo, podem ocorrer outras situações que vão influenciar o evento anterior. Então, como a família reage, né? Como que é recebida a revelação, que coisas dizem para ela. Se a gente pensar aqui na vara de família, que nós sabemos que como se dão os litígios, né? Esses fatores acabam também influenciando no armazenamento dessa memória. E aí, outras estratégias cognitivas também têm relação com o armazenamento, porque, dependendo do significado e do sentido que uma informação ganha, também interfere no armazenamento. Alguns pesquisadores eles identificaram que crianças de 3 anos, as informações armazenadas acabam diminuindo entre 1 a 3 semanas após o evento abusivo. Depois que uma criança passa por uma situação, 1 a 3 semanas depois, começa a perder informações, né? Depois dos 6 anos, a tendência é se manter mais. Mas é nesse ponto que eu enfatizo a importância da celeridade processual, que a gente atue de forma precoce, né? Claro que, mesmo 6 anos, se mantendo o armazenamento, para todos nós, com o tempo, com o transcorrer do tempo, a perda de informações. Então, quanto maior o lapso temporal entre a ocorrência do evento e a entrevista que eu realizo, maior é o número de informações que são perdidas, maior prejuízo. Prejuízo para a prova? É prejuízo para a prova, mas, para nós, psicólogos, qual é o prejuízo? O prejuízo na reparação, né? Na proteção. Minha preocupação é essa. Vocês podem até ser essa, né? Que a gente está tentando mudar essa lógica, mas a minha é essa. Em relação à recuperação, nós temos fatores cognitivos e sociais que interferem, né? A motivação para a criança evocar, por isso a importância da preparação para saber fazer depoimento, porque depoimento não é só o momento ali da entrevista. Envolve a acolhida, envolve a fase que a gente chama de rapport, envolve toda uma postura do entrevistador com aquela criança, o pós-depoimento. Então, a nossa atividade, eu concordo com a Sandra, tecnicamente, o psicólogo pode ocupar esse lugar, sim, né? A gente está ali desempenhando. Eu acho importante que eu sou uma cognitivista, né? Então eu sempre defendo que é ciência promove benefício para a comunidade, para a sociedade. Ciência fechada numa gaveta, não, né? Então que nosso conhecimento científico seja humanizador do judiciário, não é mesmo?
Então, estratégias de recuperação, elas vão se desenvolvendo com a idade e com a experiência. Então, conforme a criança vai crescendo, ela vai desenvolvendo a habilidade para conversar. O interessante é que parece que isso é óbvio, né? Eu falo assim, sim, verdade, crianças mais velhas conversam mais, né? Mas interessante que, quando entra na sala de audiência, a expectativa é que a criança pequena fale igual ao adolescente. Horas. Não é possível. Naturalmente não é possível. Tá? E aí, um ponto importante é que situações que desencadeiam elevado estresse podem acabar por inibir a recuperação. Em que sentido eu falo isso? Nós sabemos o quanto o ambiente do fórum ele é formal e ele pode ser hostil. Né? Imaginas uma situação de audiência, vocês já foram chamados para audiência algumas vezes, não estou falando de quem preside, porque já se acostumou, mas quando nós somos chamados para audiência, mesmo nós que estamos lá nos corredores do fórum todo dia, a gente já fica um pouco ansioso. Imaginem, para uma criança, o quanto pode ser ansiogênico entrar numa sala de audiência. E, claro, que esse momento pode inibir ela de falar. Né? Depois, daqui a pouco, eu já ingresso, inclusive, no aspecto da pressão social. Então, as crianças elas são capazes de recordação episódica desde muito cedo, mas essas recordações não ficam disponíveis mais tarde. O que eu quero dizer com isso? A criança, desde pequena, ela já consegue recordar eventos, mas isso não quer dizer que uma criança de 8 consiga recordar o que aconteceu aos 3. Isso é importante. Não é incomum nós recebemos esses pedidos. Olha, a mãe denunciou, ela tem 8 agora, mas ela sofreu aos 3, vamos fazer depoimento. Essa memória ela não fica acessível. Tá? Ela vai se perdendo. Depois dos 5 anos, há maior estabilidade dessa memória armazenada, mas antes dos 5 é difícil. Se vocês fizerem uma pequena, breve reflexão, tentem se recordar de algum aniversário aos 4 anos. Provavelmente, se vocês não tiverem uma foto, será difícil recordar a festa do aniversário aos 4 anos. Ou talvez não recordem. Talvez tenham construído uma falsa memória por causa da foto que vocês viram. Tá? Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Tem um conceito que se chama self-cognitivo, né? Que de forma simples, seria a autoconsciência, né? Então, é a partir mais ou menos dos 2 anos, quando a criança desenvolve o self-cognitivo, que alguns autores defendem que ela tem condição de saber que aquele evento ocorreu com ela. E esses dias nós tínhamos uma colega psicóloga pedindo ajuda, que ela precisava justificar por que não fazer um depoimento especial com uma criança de 1 ano. Bem, a minha vontade era dizer, é um bebê. Você entende? Você sabe que, né? Porque ela precisava de fundamentação teórica, né? Então, veja, bom senso também não faz mal, né? Então, alguns fatores que influenciam a memória, eu vou tentar acelerar, porque o meu tempo está bem restrito, então eu vou dar uma aceleradinha, né? Então, a emoção, quando há emoção atrelada aos eventos, então eles ficam... a gente lembra mais, tanto emoções positivas ou negativas, elas influenciam a memória. A idade, isso é importante. A idade que ocorreu o evento influencia na memória. Então, por exemplo, depende das habilidades linguísticas, de linguagem que eu tinha na época que ocorreu o evento, isso vai influenciar na minha capacidade de narrar o evento depois, mais tarde. Então, se eu tenho habilidades linguísticas muito iniciais, eu também não consigo memorizar todo o evento. Né? A natureza da situação, o tempo transcorrido entre a ocorrência do evento e realização de entrevista investigativa, isso está muito consolidado na pesquisa, acho que não há nenhuma dúvida. Quanto maior o tempo transcorrido, maior o prejuízo para a informação. E, no caso da violência sexual, nós temos fatores emocionais e sociais que também influenciam no testemunho. Não porque a criança não tem condições de evocar a memória ou de narrar, mas porque ela tem medo, porque ela tem culpa, porque ela tem vergonha. É muito comum que me peçam na arguição final, pergunte a ela o porquê ela não contou antes.
E essa pergunta me é muito incômoda, porque ela mesma precisa elaborar isso. É muito difícil para ela explicar o universo de fatores que impediu ela de contar. Pode ser porque ela ficou com medo da família se desintegrar, pode ser porque ela se sentia culpada, porque ela achava que ela tinha permitido aquilo, pode ser por vergonha, né? Crianças em idade escolar já têm desejabilidade social, elas temem que vão julgar ela, né? Então, será que algumas perguntas têm tanto sentido assim, se a gente considerar a fase de desenvolvimento? Um fator muito associado à memória, que é importante aqui a gente mencionar, é a sugestionabilidade, né? Então, crianças de 3 a 4 anos são mais vulneráveis à sugestionabilidade, de 10 a 12 é o mesmo nível do adulto, né? Isso quer dizer o quê? Muito cuidado no atendimento, crianças de 3 a 4 anos. Elas não podem testemunhar? Podem, mas você precisa cuidar com o modo como você sempre vai precisar, mas nesse caso ainda mais, né? Por quê? A narrativa dessa criança, ela é mais limitada, é breve, e por vezes elas precisam de pistas para falar. E às vezes nessa pista você pode induzir ela, né? Então, cuidado com isso. E também é preciso que a gente entenda o universo de fatores que ela pode estar inserida, né? As crianças também, elas por vezes são mais submissas à pressão social. Então, se o entrevistador age pressionando ela a responder, ou duvidando dela, ou falando que ela tem que responder, senão ela não vai embora, né? Essas práticas extremamente abusivas, ela vai ceder, ela vai falar o que nem aconteceu, porque ela cede àquela pressão. A deferência, né, que é uma tendência das crianças atenderem à vontade do adulto. Então, se a criança achar que, ela falando alguma coisa, ela vai atender o adulto, ela vai acabar falando. Então, se você não souber manejar, você pode dar dicas de que você espera uma resposta e ela dá a resposta não porque aconteceu, porque ela acha que vai te agradar. Né? Então, cuidado com as perguntas fechadas. As perguntas fechadas são aquelas que dão as respostas nas perguntas. Né? Perguntas abertas. Sempre as perguntas abertas é que evocam memórias episódicas, é que são funcionais, possibilitam relato livre, não são indutivas, não são sugestivas. Né? Tá, não vou conseguir falar de linguagem. Meu Deus, que tempo curto. Dificuldade de monitoramento da fonte, quando as crianças muito pequenas, elas até podem relatar um evento, mas, por vezes, elas não sabem dizer a origem daquilo, se alguém contou para elas se elas viveram aquilo. E aqui eu coloquei isso justamente porque, nos casos de alienação parental, cuidado com o depoimento especial, é preciso avaliar se é viável o depoimento especial, se é mais interessante a perícia técnica, né? Porque há muitos fatores a serem analisados. E aí tem muitos outros fatores, como autoconceito, autoconfiança, estratégias de enfrentamento de estresse. Nas entrevistas, as perguntas tendenciosas. Também é problemático quando a criança passou por atendimento terapêutico e foram usadas técnicas sugestivas. E aí você já não sabe mais o que aconteceu e o que ela se apropriou a partir da sugestão da terapia que ela participou, né? Interrogatório hostil, perguntas fechadas, o clima da entrevista. E o uso de bonecos anatômicos, eu coloquei aqui porque alguns profissionais ainda fazem uso de bonecos anatômicos. Muito cuidado com isso. Não é. Você pode acabar induzindo a apresentar uma informação de um evento que não ocorreu. Então, nós temos bastante reservas nesse sentido, né? Até pela técnica que nós utilizamos. No sentido da linguagem, eu vou resumir aqui, porque não poderemos abordar. Mas as habilidades linguísticas elas se desenvolvem ao longo da infância, né? Então a memória se inicia o desenvolvimento no início da infância, mas é justamente quando eu ganho linguagem que fica mais evidente a minha capacidade de memorizar. A menos de 3 anos, uma capacidade precária, né? E é importante a gente entender que quanto mais reduzidas as habilidades linguísticas, maior o risco de a criança não compreender o que está acontecendo ali, né? E ela dá uma narrativa muito breve. Nós sabemos, na nossa realidade, que nós atendemos muitas crianças com déficits cognitivos, por diversos fatores. É importante que eu entenda o desenvolvimento dela
e que eu adapte, de fato, a minha intervenção, a minha orientação antes da entrevista à condição dela, porque senão ela não vai conseguir comunicar o que precisa. Significados não compartilhados entre crianças e adultos também são necessários de ser observados. Então, nem sempre o que ela falou é o que você acha. Em que sentido isso? Ontem nós tivemos supervisão com a Sandra, inclusive, e foi um caso que a gente quis falar até, né? Porque às vezes a criança traz um conceito e você presume que quer dizer o mesmo que tu acha. E a gente precisa investigar para aquela criança o que significa aquilo que ela está falando. Há também palavras com risco de distorção, principalmente de crianças pequenas. Ontem, antes, toque, algum, entre, dentro. Vou dar 2 exemplos. Gente, eu já estou acabando. Eu sei que tem uma plaquinha ali na minha frente, mas eu já estou acabando. Né? Por exemplo, uma criança pequena, ela pode ter até relatado um evento que remete à penetração, por exemplo. Mas pedem que ela relate se o agressor tocou ela. E, para ela, às vezes, tocar é tocar com a mão. Ela diz, não tocou. E aí desqualifica o relato dela que, como não tocou e teve penetração. Mas é que o significado de tocar, que é confuso para ela naquele momento. Dentro também gera confusão. Por exemplo, aqui eu vou ter que citar, né, falando de violência sexual, eu peço licença para mencionar, por exemplo, umas crianças que mencionam a ejaculação, elas não usam essa palavra, mas elas contam, né? Fora, na perna. E aí pergunto, foi dentro e fora? Para ela, é dentro. Mas é dentro ou fora? Gente, é difícil. Então, cuidado com, às vezes, né, tem que pormenorizar, mas, às vezes, a condição da criança não permite essa pormenorização. E ainda tem a interpretação concreta e restrita. Dependendo da fase de desenvolvimento cognitivo que a criança está, se você apresenta uma pergunta fechada, que é indesejável, e ao invés de você perguntar onde aconteceu, e você perguntar o que aconteceu na sua casa, ela poder responder nada, porque ela mora num apartamento. Como que eu sei o risco disso? Porque, se eu conheço o desenvolvimento cognitivo, eu sei que é a fase do pensamento concreto. Né? Então, por isso que a gente vem enfatizando. Então, vocês vejam como entender de desenvolvimento é importante para saber o que perguntar. E que, às vezes, não é possível atender algumas dúvidas, não porque a criança não quer ou porque não aconteceu. É porque ela não tem condição cognitiva para isso. E já estou caminhando para o fim. Tá? Então, por volta dos 5 anos, dentro, em cima, embaixo, à frente, que ela consegue compreender, né? Em crianças com menos de 7 anos, por vezes, eles se pede que eles esclareçam hora e dia que aconteceu o fato. Crianças menores de 7 anos têm muita dificuldade. O que é melhor usar, então? Antes e depois de um evento concreto. Foi antes e depois do almoço? Foi antes e depois da escola? Tá? Isso faz diferença. Porque por que eu estou enfatizando esses pontos? Que, na minha experiência, muitas vezes são usados para desqualificar a vítima. Não, ela não especificou, ela não detalhou, mas é porque há algumas possibilidades em cada idade. Aqui é uma tabela que, então, tem por idade o que uma criança tem condição de relatar. Né? Claro, como eu falei para vocês, dependendo da criança, altera. Isso sim é uma previsão. Né? Então, 3 anos, a criança consegue falar quem, o que, onde. Mas ela não consegue, às vezes, falar quando. Né? Ali vai avançando. Então, veja, conforme vai avançando a idade, vai avançando também o número de informações que ela consegue oferecer. E o relato passa a ser estruturado a partir dos 7. Né? Então, isso é preciso compreender na realização da entrevista. Caso a criança também identifique que você tem uma preferência por resposta, então, cuidado, ela deu uma resposta e você festeja, né? Ela pode achar, opa, estou agradando ela. E ela começa a ter um viés de resposta. E ela começa a responder para te agradar, e não pelo que aconteceu. Então, também um cuidado. Né? Então, quando a gente realiza a entrevista forense, a gente tem essa preocupação de obter detalhes, né? Porque ali a gente está numa produção de uma prova que vai subsidiar a autoridade judiciária para
que vai tomar uma decisão em prol da proteção e da reparação, que é diferente da escuta, né? A escuta, ela tem fins protetivos, é diferente do depoimento, que precisa ser detalhado. Para ser detalhado, dominar a técnica, saber como proceder, né? Usar perguntas essencialmente abertas, né? Aqui tem uma pesquisa. O LAMB, o grupo de pesquisadores deles são referências, tá? E aí aqui tem um gráfico, por exemplo, por faixa etária, e eles pesquisaram assim: a cada pergunta aberta, quantos detalhes essas crianças conseguiam dar. Então, a criança de 4 anos, cada pergunta aberta, ela dava um pouco mais de 2 detalhes. A criança de 8 anos, a cada pergunta aberta, já dava 8 detalhes. E isso é o esperado. Então, é preciso compreender isso para saber também não criar uma expectativa irreal e não exigir que ela dê mais detalhes do que ela tem condição. Então, aqui eu faço até referência, né, os protocolos que estão, já estou terminando, tem mais validade, são o NCHD e a entrevista cognitiva, né, são os mais conhecidos, que a gente vem se apropriando cada vez mais, e eles fazem algumas observações, né, como dar permissão para dizer não sei, não lembro, né, porque dificilmente a criança vai fazer isso se tu não der permissão, justamente pela desejabilidade social. Permitir, explicar que ela deve me corrigir se eu entender alguma coisa errada, pode treinar isso, né? Passar o controle da entrevista para ela. Esses são detalhes da entrevista cognitiva que a gente procede, né? E também os conceitos de verdade ou mentira. Então, aqui, para fechar, né, algumas recomendações importantes. Capacitação continuada, né? Eu nunca termino as capacitações, a gente não para de estudar, né? Aprimoramento contínuo, grupos de estudo, né? A gente tem no tribunal hoje muitos psicólogos estudando, publicando, né? Colegas que publicam capítulos de livro, participam de congresso, isso tem que se fortalecer, é importante a gente compartilhar. Sensibilizar e conscientizar a sua comarca, os seus juízes. Eu sou muito feliz com os meus juízes. Eu tenho que agradecer, inclusive, o doutor Rodrigo, meu chefe, né, doutor, senão, né, que confia, que apoia, né, que estão conscientes de qual é o nosso papel ali. Supervisão, ontem fizemos supervisão com a Sandra, é importante fazer supervisão e observar orientações éticas e técnicas. Nós temos aí, inclusive, uma representante do CRP na plateia, né, Célia? Então, sempre observar, né? A gente pode compatibilizar orientações éticas e técnicas com a nossa situação, é possível. E eu queria só, então, agora sim, última frase. Eu entendo que a gente está aqui num esforço conjunto que vai gerar muitos resultados positivos para quem realmente precisa da gente, que são nossas crianças e adolescentes. E o que eu desejo é que a gente aqui tenha uma atuação, de fato, efetivamente protetiva e reparadora. Que a gente supere esse passado que ainda é recente de práticas vitimizadoras, revitimizadoras. E, principalmente, eu quero que vocês lembrem que lá não é uma prova sendo produzida, é uma criança, talvez contando a situação mais dramática da vida dela. Escutem ela. Escutem. Estejam sensíveis a isso. É isso. Obrigada. Queremos, então, agradecer a Ângela Regina Listão, lá da comarca de Toledo. E como é bom a gente ouvir a Ângela, a experiência dela, o vasto conhecimento que adquiriu e a excelente didática com que expôs as suas ideias. E é uma pena que o tempo é curto, mas isso aqui serve como um aperitivo para os nossos cursos de capacitação, em que a Ângela vai ser a coordenadora, principalmente dos cursos presenciais, porque uma parte dos cursos é online e outra parte é presencial, e a Ângela... Então, acho que esse aperitivo já serve como um estímulo para que todo mundo se interesse por essa matéria e a gente possa avançar. Muito obrigado.